Olá, queridos, tudo bom? Aqui quem fala é a Gabi. Se você já me conhece, bem-vindos de novo. E para você que está entrando aqui agora, bem-vindos. Espero que vocês gostem do meu canal. Aqui eu falo bastante sobre saúde emocional, sobre personalidades perversas, como lidar com isso, com recuperação emocional e essas coisas todas. Quando eu moro aqui nos Estados Unidos e eu trabalho com medicina alternativa, saúde holística e relacionamentos, então eu falo um pouquinho sobre isso aqui no canal também. Então, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre é, os filhos narcisistas, porque até agora eu não falei sobre isso e tem algumas pessoas me pedindo para falar. Então, sobre filhos narcisistas. E se a pessoa que é narcisista é o seu próprio filho? Imagina só a situação, né? A pessoa já entra em contato comigo já sentindo culpa, né, de estar falando isso. E por quê, né? Se você já sabe do que é um narcisista, as características são eles necessitam de atenção, se sentem grandiosos, não é? Acham que merecem tudo que tem, não fazem por merecer, eles acham que só porque são eles já merecem, né? Isso que é ser um narcisista, não se arrepende de nada, não tem remorso, eles fazem o que precisar para conseguir o que eles querem e ainda não tem remorso, né, do que fazem. Pode ser machucar os outros, machucar o pai ou a mãe, mentir, né? Eles não têm empatia nenhuma. Então, se eles fazem alguma coisa má por você, eles não sentem como você poderia se sentir, por isso é muito fácil para eles fazerem tudo isso. E imagina só um filho desse jeito, né? É complicado, imagina só. Mas o que eu queria falar com vocês, primeiro de tudo, é que se o seu filho ou filha é um narcisista, você acha que eles são narcisistas, mas eles são adolescentes. Muitos adolescentes têm características narcisistas, né? Porque o narcisismo que eu converso aqui é narcisismo perverso, né? É uma coisa que geralmente a gente não pode nem diagnosticar, eu não posso diagnosticar, você não pode diagnosticar, só um psiquiatra poderia fazer isso, mas como narcisistas acham que não tem nada de errado com eles, a maioria das vezes eles não vão para psiquiatra, então cabe a nós, né, tentar nos proteger e saber com o que a gente está lidando, que personalidade é essa. Então, gente, mas o que vocês precisam saber, se vocês acham que o seu filho ou filha é um narcisista, mas eles são adolescentes, saibam que esses adolescentes têm muitas características de narcisistas, como todos nós, todas as pessoas têm características narcisistas, né? Hoje em dia é muito fácil ver isso pelas pessoas que ficam tirando selfie, mostrando que está comendo, fazendo isso, fazendo aquilo, precisando dessa atenção. Essa atenção é uma característica narcisista, mas não significa que a pessoa seja narcisista, né? Uma pessoa narcisista perversa. Narcisistas perversos, eles fazem o mal para se sentir melhor, né? Ocultamente ou não. Então, os adolescentes, como eles estão se conhecendo, como eles estão aprendendo a, a ser independentes, eles testam várias coisas, eles testam pisos diferentes, né, para saber o que eles gostam, o que eles não gostam, eles estão se conhecendo. Então, muitas vezes, adolescentes parecem narcisistas, mas não são, né? É só uma fase que eles estão passando. E se tiver o carinho, né, dos pais e se os pais continuarem, né? Porque até então sempre deram o apoio, o suporte que a criança precisou. E quando essas crianças que viraram adolescentes começaram a mostrar traços narcisistas, os pais ficam revoltados, né? Se afastam um pouco, mas nessa fase que vocês precisam continuar com carinho para a criança ter o apoio que precisa também para descobrir quem ela é nessa próxima fase, né? Isso é muito importante. E se as pessoas acham que os filhos são narcisistas, se afastam completamente, daí sim que pode ser perigoso, não é que o filho não vai virar narcisista assim, mas pode se afastar de você, porque você pode ter uma opinião errada do seu próprio filho, certo? Isso pode acontecer. Por isso, antes de mais nada, prestem atenção nisso, deem um apoio, né? E como a criança ainda não tem 18 anos,
né? Se ela se quiser, mesmo se ela quiser, ela não quiser também, né? Faça terapia. É sempre bom, né? A criança fazer terapia também, porque eles estão se conhecendo e é bom ter uma pessoa de fora que possa orientar também, né? Então não é mal levar seu filho ou filha em psiquiatra ou psicólogo para ajudar nesse desenvolvimento. Principalmente quando você está com dúvida de algumas coisas, de como ajudar, orientar os seus filhos, né? Então, gente, primeiro é isso. Daí, mas agora eu quero voltar o vídeo dizendo que sim, você descobriu que seu filho é narcisista. Eles têm todos os traços narcisistas. Já passou desde criança, a gente consegue já identificar algumas coisas, algumas características que são muito próprias, né, dos narcisistas e psicopatas também, essas crianças que não têm empatia. Então, eles podem machucar bichinho, porque o nosso instinto se você vê um coelhinho, né, você quer abraçar um cachorrinho, você quer, principalmente as crianças, né, eles são tão empatas, as crianças, que quando você se debate com uma criança que não tá nem aí, machuca o bichinho, o gatinho ou o cachorrinho, ao invés de fazer carinho, né? Tá testando coisas malignas, que para eles nem sabem que são, né? Mas a gente já consegue identificar algumas características, né? Essas daí são muito próprias, né? Principalmente de psicopatas. Mas então, esse vídeo é mais focado para narcisistas perversos, os filhos, né? Depois que vocês identificaram. Então, é difícil para pais, eu posso imaginar, né? Porque os pais tendem a fazer tudo que os filhos querem, né? Na infância, principalmente se for o primeiro filho, né? Os pais estão tentando aprender a ser pais, então tá tentando fazer o que quer e ver a criança como aquele, né? Foi o meu filho, eu que fiz. Que você quer colocar numa bolha, né? Quer proteger, quer fazer tudo o que quer agradar ao máximo, quer ver seus filhos felizes de todas as formas. Então, os pais acabam fazendo muitas coisas, né? Talvez façam demais. E acaba e se não for por um fator genético, né? Se você não tem, se você não é narcisista, ou seu marido ou mulher não é narcisista, se não tiver esse fator genético, como eu já falei em outros vídeos meus, essa criança, se for muito mimada ou se for muito ignorada, pode acabar virando uma pessoa narcisista, né? Então, muitas vezes, porque os pais estão conhecendo ter filhos, né? Estão conhecendo o que é ser pai, acaba mimando demais, né? Colocar essa bolha em volta e fazer tudo do que o filho quer, mas depois eles acabam sofrendo as consequências disso, porque os filhos, como vocês sabem, todos os narcisistas acabam precisando desse suprimento, e como eles não saíram de casa, todo o suprimento está dentro de casa e eles estão morando com os pais, então os pais acabam sofrendo demais, né, tendo filhos narcisistas. Porque os filhos, né, narcisistas acabam abusando do poder, porque sabe que o pai se sente culpado se você... Eles têm essa manipulação, é muito grande, da mesma forma que os pais, né, se é um pai narcisista ou uma mãe narcisista, acabam usando esse rótulo de pai, né, esse cargo para manipular, os filhos fazem a mesma coisa. Nossa, como é que você vai fazer isso comigo? Você é minha mãe. Como que você pode fazer uma coisa dessas, né? Então, muitos pais ouvem esse tipo de coisa e se sentem culpados, né? Porque acabam sendo julgados até por outras pessoas, né? Imagina só, se você tem um filho que é narcisista, se vai para casa de um amigo e fala pros pais desse amigo, fala, nossa, meu pai não faz isso, meu pai me bate. Imagina só, então, além, né, de você estar tendo que lidar com os filhos narcisistas, você tem que lidar com esse medo da sua reputação também como pessoa, né? Ser destruída pelo seu próprio filho. Então é uma situação muito complicada. E eles usam isso para manipular por serem filhos, né? Então, quando eles são criança, o que acontece? Eles choram, eles perneiam, batem a cabeça na parede, fazem o que for para conseguir o que quer,
né? Eles fazem isso, eles não aceitam o não. E é aquele tipo de criança que chora, 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 chora até conseguir o que quer, né? E muitas vezes os pais, principalmente hoje em dia, eu acho que os pais têm mais vergonha, né, de estar em público e o filho esperneando. O pai sempre acaba fazendo, né, o que o filho quer. Esses filhos narcisistas, eles gostam de mandar nos pais. Então, você já viu uma criança que sabe, tá falando pro pai o que fazer, eu quero que você faça isso, que depois vai me pegar num lugar tal, depois, sabe, desconsidera as vontades dos próprios pais, né? Se acham só porque é filho, ele merece toda a atenção, ou ela merece toda a atenção que existe, né, na casa. Eles ameaçam muito os pais, né, os filhos narcisistas. Se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo. E sabe, eles sabem que eles têm esse poder de envergonhar os pais. E eles fazem isso contra os pais, ameaçando: se você não fizer isso para mim, eu vou falar tal coisa. Uma mentira, né? E como os pais não têm controle disso, acaba fazendo e acaba virando essa bola de neve que os pais não sabem o que fazer. Como é que eu vou ajudar o meu filho a sair disso, né? Parar de ser assim. Como que eu vou conseguir ter um relacionamento bom com o meu filho? Quantas vezes, né, a gente não ouve isso? E porque os filhos dão condições, né, para os pais, é uma coisa absurda. Em vez do pai estar fazendo tudo isso para o filho, educando, essas crianças se desenvolvem de uma forma tão má, né, que eles acabam querendo virar o pai dos pais, né, deles, fazendo eles se sentirem os pais dos próprios pais, né. E eles falam coisas para os pais que são, que assim, para arregaçar o coração mesmo, falar: eu te odeio. Imagina um pai que faz de tudo pro filho, que, sabe, faz e desfaz, e já fez e desfez, e continua lutando pelo amor do filho, todas as brigas, sabe, não sabe o que fazer. E daí vem o filho e fala, sabendo que vai magoar, fala: eu te odeio, né? Eu queria que você morresse, né? Ou então, eu queria que você não fosse meu pai, eu não queria que você fosse a minha mãe. Ou, sabe, você é uma droga de mãe, você é uma droga de pai. Isso daí acaba com o coração de um pai ou de uma mãe, né? Que ama o filho, que já fez tudo pelo filho, que o filho é aquela joia, aquele presente que veio. Imagina só, é de destruir mesmo o coração, é de não saber o que fazer, né? É de acabar com a sua autoestima. Da mesma forma que um narcisista adulto de um relacionamento amoroso, ou um pai ou uma mãe narcisista adulto, as crianças narcisistas fazem a mesma coisa, acabam com a autoestima das pessoas em volta, geralmente, né, as pessoas da família, que eles destroem a autoestima, e os amigos e todo mundo são os macacos voadores, né, das crianças. E sem saber disso, né, sabe aquelas crianças que você vê e fala: nossa, eu não, parece que é muito esquisito, parece que elas são mais espertas que os pais. Vocês já perceberam? Começa a perceber quando você sai, você vê as crianças, parece que parece que elas são mais inteligentes que os pais. Então, como que as crianças já sabem disso? Porque manipula, porque é uma coisa muito esquisita. Quando eu vejo isso, já, sabe, bate na minha cabeça: nossa, que horror, eu espero que esses pais estejam, né, no controle. E essas crianças, eles colocam os pais um contra o outro, né? Muitos casamentos acabam por causa de um filho narcisista, uma filha narcisista, né? Por exemplo, se a mãe deixa o filho, né, que é um narcisista, com o pai, vai no supermercado, daí a mãe volta e o filho mente para a mãe falando que o pai bateu só por causa disso. Então daí a mãe e o pai começam a brigar, sabe? Eles mentem fazendo parecer que o pai ou a mãe fez algo de mal para ele, né, ou para ela, falando que um pai esqueceu de dar comida, ou então deixou no frio, umas coisas assim que não tem cabimento, que são mentiras, e daí a palavra do filho contra do pai, para a mãe, por exemplo, né? E sendo o filho narcisista,
o pai não sabe o que fazer, daí o pai fica bravo mesmo, daí parece que perde a razão de verdade. Então, e na cabeça do filho, é isso que ele quer, né? Esse caos que ele quer, se for um filho e não uma filha, né? Então, eles se alimentam, como todos os outros narcisistas, eles se alimentam desse caos, dessa vendo as pessoas brigarem, né? Isso que no final, isso que alimenta a alma deles. É uma coisa horrorosa, né, gente? Ah, deixa eu ver se eu me perdi aqui. Tá, eles colocam o pai contra o outro, manipulam os pais fazendo. Eles manipulam os pais para fazer tudo o que eles querem, né? Sempre. Por quê? Porque eles usam a vergonha, né? Como todo narcisista, gente. O narcisista consegue as coisas, deixam a gente. A vergonha é uma coisa que as pessoas vítimas de narcisistas sentem muito, vergonha, né? E imagina quando o narcisista é o seu filho, a vergonha que você não tem, não por ter um filho narcisista, porque muitas pessoas nem sabem, mas por causa dessas ameaças que são mentiras, os pais morrem de vergonha por uma coisa que não aconteceu, então acaba fazendo o que o filho quer, né? Porque o filho pode mentir na escola para o professor falando que minha mãe não me deu comida ontem, ou eu não tomei banho, eu não tomo banho, sabe? Só para se fazer de coitado mesmo. Crianças, eles são manipuladores, assim, eles sabem o que eles estão fazendo, mas é isso que eles gostam disso, né? Da mesma forma que uma criança normal gosta de ver os pais felizes, gosta de se sentir bem no ambiente de amor, as crianças narcisistas gostam dessas brigas, eles gostam de ver esses distúrbios, né? As pessoas se desentenderem. Então, eles mentem muito nas escolas, eles mentem para os pais dos amigos deles, eles mentem para os amigos deles. Então, todo mundo acaba ficando do lado da criança, porque geralmente é isso que acontece, né? Que as crianças são indefesas. Mas quando se fala de narcisista, eles são muito espertos, né? Eles são muito espertos e manipuladores. E fazem, eles humilham os pais demais, né? Fazem os pais se duvidarem mesmo, né? Humilhando, fazendo os pais se sentirem uma droga, né? E por isso mesmo, gente, existem muitos pais narcisistas que nem têm ideia que os filhos sejam narcisistas, assim, não têm a menor ideia. E continuam. E muitas vezes é negação também, né? Eles não querem acreditar que o próprio filho que eles amam tanto virou uma pessoa má. Então, muitas pessoas que têm filhos ou filhas narcisistas vivem nessa negação, mesmo sofrendo, se achando um pai ou uma mãe horrível, eles acham isso mesmo deles mesmos. E acham que os filhos estão certos, porque na cabeça de um pai os filhos estão sempre certos. Mas quando os filhos são narcisistas, é muito perigoso isso, né? Porque eles fazem chantagem emocional, como todo bom narcisista, né? Eles gostam de passar culpa para pessoa, para vítima, né? Para presa deles. Então eles manipulam os pais geralmente com essa culpa, né? Então é por isso que os pais acabam sendo manipulados às vezes por anos, anos e anos. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido isso, né? E como que vocês vão fazer se vocês têm filhos narcisistas? O que fazer, né? Muitas pessoas falam, mas fui eu que criei essa pessoa, eu que transformei essa pessoa, agora eu vou abandonar. Isso aí é de cada um, gente. Tem, como eu já falei, né? Tem um fator genético, que as crianças podem nascer desse jeito, porque tem o pai ou a mãe narcisista. Também tem o fator comportamental. Às vezes não foi nem você, não foi o pai ou a mãe. Talvez seja um professor ou uma professora que ignorou demais, ou então deu muita atenção. Então não são só os pais os responsáveis, né? Pode ser um avô ou uma avó que mimou demais uma criança só e não as outras. Então, primeiro de tudo, né, não se culpe com isso se não foi, se você consegue pensar no passado e viu que você sim, se você tem mais de um filho, você tomou conta de todos da mesma forma. Então você sabe que você não tratou essa criança de forma diferente, então pode ter sido outra pessoa, né?
seu pai, a sua mãe, a sua sogra, seu sogro, professor, babá, né? Tem muitas pessoas influenciam a criança, né? Quando essa criança ama demais, né? Quando vê como um exemplo. Então, é, é doloroso, imagina só como deve ser muito doloroso ter que lidar com isso, mas da mesma forma que é doloroso para um filho ter que aceitar que o pai ou a mãe é narcisista, é a mesma coisa, né? É doloroso um pai ou uma mãe ter que aceitar que o filho é narcisista. E daí tem que tomar as decisões necessárias. Se você acha que você é mais feliz distante do seu filho ou filha narcisista, é isso que você tem que fazer. Ou se você acha que você precisa se aproximar em algumas datas, todo mundo é diferente. Então, só você sabe o que vai fazer você feliz, mais ou mais ou menos infeliz, né? Mas nunca, gente, faça nada por causa de culpa ou medo. Nunca tome uma decisão por medo ou culpa. As decisões que vocês tomarem, sempre deixem que o amor e a felicidade direcionem você para onde você quer ir. Tome as decisões. Então, tome as decisões sempre deixa a bússola do amor e o respeito e tudo isso, a felicidade que tome suas decisões a partir disso e não de medo e culpa. Só assim você vai conseguir entender e se sentir um pouco melhor, tá bom? Gente, eu espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês, que vocês tenham entendido, compreendido o que eu estou tentando dizer. E continuem aqui. Se vocês gostaram, me dê um like para poder saber, continuar fazendo vídeos para vocês. Se vocês tiverem outras coisas que vocês querem que eu fale, é só escrever aí nos comentários. A gente vai se falando. Um feliz ano novo para todos vocês, um beijão e até mais. Tchau, tchau.